Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisa vã. É mal que tu me ofereça, beba tu mesmo o teu veneno. Senhor Jesus, eu entro na tua presença agora, Jesus. Que essa oração possa tocar, Jesus, muitos corações que estão endurecidos. Toca, Jesus. Toca, Jesus, quantas pessoas necessitam de uma cura, de uma oração, Jesus, agora, Senhor. Senhor Jesus, eu peço por todas as mulheres agora, nessa manhã de sábado, dia 1º de agosto, Senhor Jesus. Jesus, toca, Jesus, quantas mulheres são atacadas pelo marido, quanta separação, Jesus, que o inimigo tem separado, Jesus, pessoas, maridos, filho, mulheres, homem. Senhor, toca numa pessoa, agora está dentro do grupo de oração, o marido foi embora, Jesus, a pessoa está sofrendo, a mulher e a filha está sofrendo, Jesus, dessa separação, não vou falar o nome, mas está dentro do grupo, que Senhor Jesus possa tocar agora, Senhor, na vida dessa pessoa, dentro do grupo de oração, Senhor Jesus, que o Senhor envia teu Espírito Santo, Jesus, dê força na oração para que a pessoa seja tocada, Jesus, para que o marido possa voltar para casa. A semana toda eu tenho anunciado na minha oração quanto a separação, quantas traições eu tenho colocado dentro do grupo de oração, e as coisas estão acontecendo, Jesus, misericórdia. Toca, Jesus, na nossa vida, Jesus, na vida das mulheres que sofrem com a separação do marido, o marido arruma outra amante, e a mulher que sofre com os filhos, Jesus, misericórdia. Toca, Jesus, nessa pessoa. O choro é constante, a saudade é constante dentro de casa, Deus. Ela já não sabe mais o que faz. Toca, Jesus, com o teu Espírito Santo agora. O Senhor está tocando também numa pessoa que sente muitas dores nas costas. Toca, Jesus, nessa pessoa, dentro do grupo de oração, como lá fora. Jesus, que essa oração chegue até a tua narina agora, Jesus. Eu não preciso fazer oração bonita, Jesus, mas eu me coloco diante de ti, Jesus. Toca, Senhor Jesus. Na minha oração, eu quero profetizar uma coisa que seja para todos nós. Gente, eu estou vendo aí que a gente nunca tinha vento de 100 por hora, como na metade do Brasil, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. O vento está chegando com tudo. Sabe por quê, gente? Estão desmatando, ninguém planta nada. Vocês podem ver, a natureza vai cobrar que o homem está desmatando muito, 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 muito. Vocês veem a cidade, não tem mais casa. Eu quero dizer, tá, que eu não posso falar aqui, senão, para não complicar as pessoas. Mas você vê o que está acontecendo, o homem desmatando muito. O homem está desmatando muito e a natureza está cobrando. Vai cobrar do homem. Ninguém vê mais casa, só vê prédio, prédio, prédio. E ninguém está plantando nada. A ambição está tão grande na terra que já chegou na narina de Deus. A pessoa desmata, 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 está desmatando tudo. Aí morre a pessoa, terremoto no Chile, no Japão. Aí vem falar, Deus matou. Deus não mata ninguém, porque Deus é o dono da vida. Deus é o dono que... Deus é Deus que dá vida para todos nós, gente. Isso é a natureza cobrando do homem. Deus não mata ninguém não, gente. Deus é amor. Foi Ele que criou tudo, Ele não mata ninguém. Daqui a pouco, gente, esse ano, se não tiver terremoto no Brasil, Deus ajude que não esteja, mas pelo jeito, gente, vai chegar. A terra vai tremer. A terra vai dar o seu gemido pelas coisas que estão acontecendo no mundo, muita matança. A natureza já não tem mais nem ar para respirar. Vamos colocar na mão de Deus, continuar a nossa oração, porque a terra vai gemer. E olha, se perde não for para baixo. Deus ajude que não, mas pelo jeito que as coisas estão vindo,
O vento está soprando de uma forma tão grande, está cobrando do homem, porque nós não temos mais uma zona para respirar aquele ar. A gente só mata, e não planta nada, nem ave, nada. Deus deixou tudo, o homem está acabando com tudo. Senhor, misericórdia do nosso Brasil, misericórdia da ganância. Eu quero pedir nessa manhã, Jesus, que o Senhor vai tocando também sobre a casa do Oswaldo, padrinho, família, já colocar a intenção deles tudo nessa manhã. Você que deu um derrame também está em cima da cama, Jesus, toca Jesus nessa mulher. Ela fala meio afanhosa. O Senhor mostra as pessoas que deram AVC, mulher como homem em cima da cama. Tem muitos no mundo e aí também dentro do grupo de oração, também lá fora. O Senhor está tocando agora numa pessoa que perdeu a mãe. A pessoa está com a vida quase parada. Mas o Senhor toca em você, mulher que perdeu a sua mãe. Toca Jesus agora. Toca, Senhor Jesus. O Senhor toca no Eizinho, Senhor Jesus. Que ele possa ser aquele sonho dele, Jesus, de ser um jogador, Senhor. Toca, Jesus, no Eizinho, 13 anos. Já sonhando com tudo, Jesus, que o Senhor dê o dom da graça para ele, Jesus. Visita, Jesus, a minha família. Toca, Jesus, no Eizo, na Lala, na Milênia. Toca, Jesus, também na Duda, no Davi, no Lucas, no Max. Toca, Jesus, também. Toca, Senhor Jesus, quantas pessoas. A Manuzinha, toca, Jesus, agora. Quero pedir, Senhor, pela Manuzinha que está aí, que trabalha numa firma. Toca nas outra Manuzinha também. O Senhor toca também no Tico, Jesus, nessa manhã. Toca, Jesus, no Creito. Toca, Jesus, no Bento, Jesus, agora, Jesus. Quanta saudade desses irmãos que trabalhamos juntos. Cadeli. Toca, Jesus, no Bento, no Felipe, Jesus, agora. Quanta saudade desses irmãos, Jesus. Ó Senhor, abençoe a vida desses irmãos, Senhor Jesus. Toca, Jesus, na Vanessa da empresa Alumínio 3A, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Tirando todas as coisas negativas da nossa vida, Senhor, nessa manhã. Vai curando o trauma, Jesus. Quero colocar um grande profeta, o nosso irmão Severino, nessa manhã. Um grande missionário da palavra de Deus. Quero colocar a Carla Priscila, Jesus, nessa manhã. Quero colocar o nosso irmão Severino. Quanta saudade do irmão Severino. Os meninos têm. O Márcio, o Maurício. Toca, Jesus, no Maurício Fiscal. Toca, Jesus, agora nessa manhã. Jesus, perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Eu vim aqui, Jesus, pedir nessa manhã por todos os meus irmãos, Jesus, que eu estou colocando aqui em oração, Senhor, para que a tua mão vai tocando nele, Jesus, nessa manhã, Jesus. Toca, Jesus, no irmão evangélico. O Senhor está tocando no irmão evangélico, ele está desviado de tanta coisa, Jesus, que ele ouviu. Ele acabou saindo da igreja. Toca, Senhor Jesus, nessa manhã, pedindo que o Senhor Jesus possa estar tocando agora, nessa manhã. Toca, Jesus, quantas pessoas estão sofrendo separação. As coisas aqui, quando eu oro, eu coloco na mão de Deus. Quanta traição está acontecendo no nosso Brasil, também dentro do grupo de oração. Muitas pessoas estão vivendo de aparência. Toca, Jesus, agora nessa manhã, Jesus, dentro do grupo também de oração. Quero colocar nossa irmã Gesília, que não está bem de saúde, Maria Santana, Dulce, Jesus. Toca, Jesus, também, Jesus, no Luiz. Toca, Jesus, no Luiz, na Dulce também, Jesus. Toca nessa bebida, Jesus, desse marido, que essa mulher não aguenta mais, Senhor Jesus. Envia, Jesus, o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, nessa manhã.
Toca, Jesus, quantas pessoas necessitam da tua cura. Toca, Jesus, agora. Jesus está tocando no ouvido de uma pessoa que só escuta de um. Toca, Jesus, nesse ouvido, Jesus, que o Senhor possa tocar, que esse ouvido possa voltar de novo, Senhor Jesus, que essa pessoa possa sentir a tua graça. Só escuta de um ouvido, tem mais pessoas, como mulher, como homem. Toca, Jesus, agora, Jesus. E pedindo ao Senhor Jesus Cristo. Toca, Jesus. Eu peço sobre essa mulher. Pessoas que têm câncer no intestino. Toca, Jesus, agora nessa manhã. O Senhor vai tocando num homem que tirou um negócio da garganta, que estava com câncer. Obrigado, Jesus. Deus está tocando na tua vida, irmão. Você tirou um aparelho. Tem muitas pessoas que eu estou orando aqui, também fora do grupo, como lá dentro tirou também. Obrigado, Jesus. Só toca no homem que está tomando remédio contra o câncer, contra a ferida. Obrigado, Jesus. Toca, Senhor, no Aruto. Nessa manhã, Jesus, envia teu Espírito Santo sobre a Elza, sobre ele, Jesus, agora. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que vai tocando nossos corações. O Senhor está tocando numa mulher. O Senhor está tocando numa mulher que está muito triste com a perca da sua mãe. O Senhor toca em várias mulheres que estão dentro do grupo pela perca da mãe, dentro do grupo de oração, como lá fora. Toca, Senhor Jesus Cristo. O Senhor está tocando num jovem que está fazendo Ele está estudando para medicina e não está encontrando saída. Toca, Jesus, desse jovem, Senhor. O Senhor toca em mulheres que estão se formando para ser advogada. Toca, Jesus. Toca, Senhor Jesus Cristo. Toca nesse coração, Jesus, que está muito acelerado. Toca, Jesus, agora, Senhor Jesus. Toca, Jesus, agora. Toca, Senhor Jesus. E pedindo a cura de todas as lembranças, Jesus. Toca, Jesus, cura esse problema dessa mulher. Insônia, tem pessoas que foi curada de insônia dentro desse grupo de oração. Toca, Jesus, agora, Senhor. Problemas interior, vai tocando, Jesus. Lembranças, mulheres que têm lembrança que foi estrupada. Oh, meu Deus do céu, toca, Jesus, cura, Senhor. Nessa manhã, vai curando, Jesus, nessa manhã. O Senhor está tocando em sentimento, pessoas que tinham ódio, já foi curado, rancor, mágoas. Toca, Senhor Jesus, com tua mão. Vai curando, Jesus, um trauma de pessoas, Jesus, nessa manhã. O Senhor está tocando em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração. Que você receba a graça do bom Deus nessa manhã. Jesus, abençoe o dia de todas as pessoas que vão ouvir essa oração. Com teu amor, Jesus, invada o coração de todas as mulheres dentro do grupo de oração, como lá fora, como você que vai escutar também. Toca, Jesus, quantas pessoas. Micaele. Jesus, toca, Senhor Jesus, dentro desse grupo de oração, Marlene, Patrícia. Toca em todos que estão aí dentro, Jesus, necessitando de uma cura, de uma dor. Quero colocar a outra Marlene que pede também pelo um rapaz também que está doente, está com câncer. Toca, Jesus, quantas pessoas, Jesus, agora nessa manhã. Senhor, vai tocando, Jesus, curando nessa manhã pessoas que estão oprimidas com coisas negativas, traumas. Sejamos libertos de todo o mal, Jesus. Toca, Senhor, nessa manhã. Que a oração ela tem um grande poder. Quando Jesus nos toca, nós somos curados de todos os males. Toca, Senhor Jesus, agora nessa manhã. Toca, Senhor Jesus. Assim como Jesus estava na cidade, Jesus curou muitos paralíticos, expulsou demônios, curou pessoas que tinham
febre. Em Marcos 1, 2, 29, 32, Deus curou, expulsou o demônio. Peço ao Senhor Jesus nessa manhã que venha tocar. Tem uma pessoa que está doente. Moça, acredite agora, essa oração vai chegar até ti. Você vai ouvir por tabela, você tem uma filha que está doente. Olha só, em Marcos 4, 5, 21, Jesus curou a filha de Jairo. Toma posse que Deus possa curar sua filha também. Toca, Senhor Jesus, nessa manhã. Toca, Senhor Jesus. Como Jesus estava também pelo mundo, Jesus curou. Marcos 8, versículo 9, do 21, 24, Jesus curou o cego. O cego suplicava, Jesus curou. Nessa manhã eu peço, Jesus, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, Jesus. Toca, Senhor Jesus, nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, agora na nossa família. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Jesus, que vai invadindo o nosso coração nessa manhã. Toca, Jesus, agora. Só o barulho dos cachorros, mas não faz mal não. Toca, Jesus, nos animais, nos cachorros, nos gatinhos. Eu peço, Jesus, sobre a nossa família agora, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa oração de toda autoridade, em nome de Jesus Cristo, interceda pela nossa família, Jesus. Eu clamo a libertação de todas as doenças hereditárias, espirituais também do passado, da geração, Jesus. Cura, Jesus, toda influência maligna, toda maldição dos nossos pecados, Jesus. Eu confesso também nossos pecados. Perdoa, Jesus, também nossos pecados. Jesus, cura, Jesus, todas as enfermidades do nosso corpo, da nossa alma nessa manhã, Jesus. Eu peço ao teu Espírito Santo, quebra todas as cadeias espirituais de enfermidade. Vai quebrando, Jesus, pelo teu poder, que o sangue de Cristo quebre toda a doença física que nos acorrenta, transforma, Jesus, nosso coração, que às vezes está magoado por tantos vícios. Liberta nossa mente de todo mal, nossa família de depressão, coisas negativas na nossa saúde. Jesus, vai tocando, Jesus, na nossa saúde. Nessa manhã eu peço, Jesus, restaura, Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, cura, Jesus, todas as enfermidades. Restaura, Jesus, a saúde de pessoas que estão doentes nesse momento, colocando as irmãs Gesília. Toca, Jesus, quantas pessoas estão precisando, Jesus, ser curado. Com a tua mão poderosa, vai tocando, Jesus, sobre nossas cabeças, pessoas que sentem dores de cabeça, pessoas que necessitam, Jesus, de uma cura divina. Cura essa enfermidade dessa mulher, Senhor, nessa manhã. E pedindo ao Senhor Jesus Cristo sobre nossos filhos, sobre nossos corpos. Renova, Jesus, agora. Cada um, Jesus, vai tocando, Senhor. Toca, Senhor Jesus, nessa manhã, pedindo a tua graça, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Senhor, vai curando, Jesus, todas as enfermidades daqueles que estão nos hospitais. Toca na nossa família, libertando pessoas que estão dentro do grupo de oração, doenças que não acham. A pessoa vai no médico, não acha a cura, mas que o Senhor possa curar essa doença agora, profissionalmente na saúde, dando a sabedoria, entendimento, Jesus, cuidando de todos nós, aumentar em nossa fé, Jesus, por aqueles que sofrem, Jesus, para que possamos dar testemunho da graça de Deus nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, por cada irmão agora, Senhor. Senhor Jesus, eu peço agora, liberta de todas as coisas invisíveis, Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, do nome do exército de Cristo, cura agora, Senhor. Pessoas que estão tanto tempo doentes, Jesus, eu peço, Pai, tem piedade de nós, Jesus.
Toca, Jesus, agora, Senhor. Nesse momento, Jesus, eu peço um milagre. Toca, Senhor Jesus. Mãe, estão pedindo para os seus filhos que estão no presídio, pessoas se convertendo agora. Toca, Jesus. Você que pede pelo seu marido, que bebe tanto, seu filho que usa droga, oh Jesus, misericórdia, sua mãe pedindo pelo filho que usa droga, como que você vai ouvir por tabela. Toca, Jesus, nesse filho. Quantas pessoas desviaram do caminho do Senhor Jesus Cristo? Toca, Jesus, agora no nosso corpo. Senhor Jesus, eu peço a libertação. Senhor Jesus, que a tua cruz derrube todo o poder do mal que está sobre a terra. Liberta nós da escravidão, do orgulho. Senhor Jesus Cristo, eu peço toda a autoridade em teu nome agora, para que nós possamos vencer todo o mal. Que o Senhor derrube todas as cadeias que se levanta contra a nossa família. Eu peço agora, Jesus, expulsar todos os demônios da nossa família. Jesus sustenta o universo com sua palavra. Toca, Jesus, agora nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra é o amor infinito diante de todos os casais, nossa família, nossos problemas, nossos pensamentos, Jesus, nossos relacionamentos. Liberta, Jesus, agora, Senhor. Nessa manhã, Jesus, eu peço o teu Espírito Santo, a cura espiritual, Deus Todo-Poderoso, sobre nosso corpo, sobre nossa alma. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Quantas pessoas estão doentes da alma, eu peço ao Espírito Santo que Ele venha curar todas as enfermidades nessa manhã. Ó Deus, são tanta notícia ruim no nosso mundo, Jesus. Cura de toda influência, opressão, pessoas que perderam a perna também, Jesus, acidente de moto. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando agora, Jesus, libertando pessoas de doenças espirituais. Eu peço agora em nome de Jesus Cristo, Jesus, toca nessa depressão, Jesus, síndrome de pânico, Jesus, desejo de morte, mágoas, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Toca, Jesus, agora, Jesus, vai curando, Senhor Jesus, nessa manhã, trazendo alegria. Toca, Senhor Jesus, agora, e pedindo ao Senhor Jesus que Ele venha sobre a nossa vida, sobre as nossas casas. Nessa manhã, Jesus, vai quebrando inveja, falsidade. Toca, Jesus, agora, Senhor, libertando, Jesus, a nossa família, libertando pessoas de cobiça. Toca, Jesus, de falsos profetas, de falsos amores também. Liberta, Jesus, nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, eu creio no teu amor. Toca, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor. Quantas pessoas, Jesus, estão precisando de uma cura, de uma oração. O Senhor vai tocando nessa mulher. O casamento dela acabou. Toca, Jesus. Pessoas estão procurando o nome de Deus. Tá difícil, né, minha irmã? O Senhor toca numa pessoa que tem glaucoma no olho. Nossa irmã Elisângela, na família. Toca, Jesus, agora, Jesus. Toca, Jesus. Quantas mulheres estão precisando de uma cura. Senhor Deus do céu, Senhor Deus do céu, Deus da terra. Toca, Jesus, quantas pessoas. O Senhor liberta pessoas que falam sozinho, pessoas que vê vulto. Jesus, liberta agora nessa manhã, Jesus, no teu poder, Jesus, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Liberta agora, Jesus, que a Eucaristia possa curar também no momento que você está fazendo oração, mulher, dedicada a Deus na igreja. Toca, Senhor Jesus, agora, Jesus. Que a Eucaristia possa curar também o teu coração, mulher. Que você seja liberto de todo o mal, de angústia. Liberta a nossa família de abuso,
depressão, coisas negativas. Que a bênção do Senhor venha sobre todas as mulheres, também sobre todos os homens, sobre todas as jovens que escutam essa oração. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, que muitas pessoas estão encontrando a graça de Deus. Jesus tem piedade. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Que Deus venha quebrar agora. Que possamos renunciar toda impureza, falsidade, inveja, mentira, ciúme, aberração, mágoas, sentimento de tristeza, instabilidade, rejeição, egoísmo, competição, medo, revolta, alta condenação. Tem piedade de nós, Jesus. Liberta, Jesus, de luxúria, aberração, todo pego em materiais, Jesus, ódio, brigas, todo padrão de enfermidade, de fofoca, calúnias, alcoolismo, drogas, adivinhação, ocultismo, relimiques, pessoas que se apegam em coisas, que se pegam em coisas do mundo. Liberta, Jesus, essa mulher agora. Religiosidade, liberta, Jesus. De todas as falsas doutrinas cristãs, liberta, Jesus, agora no teu nome. Que o sangue de Jesus Cristo nos liberta. Que o sangue de Jesus nos cura de todas as enfermidades, de insônia, dores pelo corpo, dores de cabeça. Toca, Jesus, nesse momento. Jesus está tocando numa pessoa. Toca, Jesus, no teu poder. O sangue de Jesus nos liberta de todo tremor, de todas as doenças. Livra, Jesus. Peço sua autoridade sobre cada pessoa que estiver escutando. Peço a intercessão do Padre Pio nessa manhã, a intercessão do Santo Padre Pio, que nós possamos ser libertos de todas as dores. Liberta, Jesus, de todo suplico, de todas as doenças, de todo padrão de enfermidade, Jesus, na nossa vida, na nossa família. Vai cortando, Jesus, com tua graça, libertando, Jesus. O Senhor está tocando nesse coração sanguíneo, desordem, desafetivo, de alimentação, câncer, urina, tumores. Eu clamo agora, Jesus, que o Senhor coloque sua mão sobre esses tumores, sobre essa enfermidade, sobre esse labitite. Toca, Jesus, nessa doença, Jesus, agora o problema de audição, desse problema de chato, coceira na perna, problema mental, pulmão. Vai tocando, Jesus. Toca, Jesus, esse mau hábito dessa mulher. Tem uma mulher que ela tem mau hábito. Ela tem que chupar uma bala. Toca, Jesus, cura ela também, Jesus, agora. E pedindo nessa manhã, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua cura. Oração de São Bento para nos libertar também nessa manhã. Intercessor São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira Satanás, nunca me aconselhes coisa vão. É mal que tu me ofereça, beba tu mesmo o teu veneno. Gente, eu estou vendo aí uma coisa que a Igreja Adventista tem captado muito a oração da Igreja Católica. Eles têm grupo de oração, grupo de jovem. Eles também adaptaram muita coisa da Igreja Católica também dentro da igreja deles, viu? Amém? Toca, Jesus, agora. Eu quero pedir, Jesus, vou terminando com a oração. Eu perguntei para um jovem, quem é o maior psicólogo do mundo que passou e existiu? Esse jovem dentro do ônibus parou e falou assim, a natureza? Quem é? Eu falei, Jesus, o maior psicólogo que passou, ainda existe na Terra. Ele foi o maior psicólogo do mundo, que passou e existe. Né? Eu quero já terminar com essa oração, pedir a Deus, pela nossa família, pedir que você tenha um dia maravilhoso, um dia da graça do Senhor Jesus. Você que vai tomar remédio, que Deus abençoe também seu remédio nessa manhã.
a sua vida, a sua família. Que Deus venha abençoar nessa manhã. Que Deus possa estar tocando sobre seu remédio. Que Deus liberta a sua família. E que você tenha um dia maravilhoso na graça do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Aonde muitas pessoas estão sendo curadas. Obrigado, Jesus. Toca nessa criança, Jesus, tem diabetes. Toca, Jesus. Senhor, abençoe todas as mulheres. Quando essa oração chegar, que ela seja tocada na tua graça, Jesus. Cura, Jesus, todo sentimento de mágoas, coisas que tem guardado por dentro, Jesus, que o Senhor possa curar nessa manhã. Eu quero agradecer ao Senhor. Um bom dia para você. Essa oração ela vai tocar na sua vida, na sua família. Toca, Jesus, nessa dor de cabeça. Toca, Jesus, nessa dor de coluna. Toca, Jesus, no Messias. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça nessa manhã, Jesus. Amém? Amém?